E aí, galerinha bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos voltar para nossa aula de física? Então logo depois da vinheta a gente começa. Um abraço! E aí, gente boa? 3D, aula 6, gente. Instrumentos ópticos e ótica da visão. Então vamos lá. Vamos começar aqui com... Deixa eu só pegar aqui um ponteiro, um pontador, para ficar mais simples. E aqui nós temos o primeiro instrumento, que é o instrumento dado pelo microscópio simples, tá? Ou simplesmente a lupa. Conforme vocês podem ver aqui, um instrumento sendo produzido por uma lente biconvexa, né? Daí a gente lembra que uma lente biconvexa é aquela lente convergente, né? Uma lente sendo produzida aqui com um material de vidro, né? Que o índice de refração é maior do que o índice de refração do meio da atmosfera. Muito bem. E a gente lembra que a imagem que esse instrumento vai produzir é uma imagem virtual direita e maior que o objeto, né? E esse objeto ele deve ser sempre posicionado entre o foco da lente e o centro óptico da lente. Então, dessa maneira, a gente vai conseguir visualizar, conforme a gente percebe aqui, ó, uma imagem virtual direita e maior. Ok? Muito bom. Então, esse é o nosso primeiro instrumento. O segundo é o microscópio composto. Como o nome já sugere, é um microscópio que está sendo produzido por mais do que uma lente. Então nós temos uma composição de lentes. E quais são essas lentes? A lente ocular e a lente objetiva. Então essas duas lentes vai dar um aumento muito maior do que o aumento do microscópio simples. Então vamos entender o que significa cada lente dessa aí, tá? Mas se você quiser dar uma olhada aqui na ilustração, você pode ver aqui quais são os outros elementos, quais são as outras partes do microscópio, tá? Como o revólver, a platina, o condensador, a iluminação, o micrométrico, o macrométrico e o braço, tá? Mas o que importa para a gente agora, no momento das lentes esféricas, então, é esses dois elementos, a lente objetiva e a lente ocular. Bom, a lente ocular, então, conforme o próprio nome já sugere, é aquela lente que está posicionada onde o observador vai posicionar os olhos, né? Então, ela é feita por uma lente convergente, posicionada na parte superior do aparelho. E a lente que nós temos nesse local é uma lente com distância focal de ordem de centímetros. Já a lente objetiva, que é aquela lente que vai ficar próximo daquilo que eu quero aumentar, né? Aquele ser microscópico, é uma lente convergente próxima ao objeto, ao corpo a ser observado, conforme eu falei para vocês. E a distância focal dessa lente está na ordem de milímetros. Muito bom. E aí a gente tem aqui uma ilustração para verificar como que funciona a formação de imagem de um microscópio composto. Então veja só, nós temos aqui no objeto um ser microscópio que está sendo colocado após o foco dessa lente. Então, quando nós colocamos esse objeto após o foco e está antes do ângulo principal, nós temos uma formação de imagem real, invertida e maior. Muito bem. Agora vem a segunda lente. A segunda lente, que é a lente ocular. Ela vai, então, capturar, né? Ela vai ser incidida pelos raios luminosos dessa imagem e vai produzir uma segunda imagem. Perceba que essa imagem está entre o foco número 2 e o centro óptico dessa nova lente.
Quando isso acontecer, a gente lembra que nós teremos uma formação de imagem, que é uma imagem virtual, direita e maior, né? Então veja só, eu tenho uma imagem maior aqui sendo produzida por prolongamentos de raios luminosos, então é virtual e maior. Então aqui você consegue perceber o quão maior essa imagem número 2 é em relação ao objeto, aquele ser que eu estou observando no microscópio composto. Tá certo? Muito bem. E conforme eu já tinha dito para vocês, né, perceba que a imagem formada pela objetiva é utilizada como objeto para a ocular, formando a imagem final de natureza virtual. Ok? Então, só para ficar bem entendido, eu tenho um objeto, depois nós temos a primeira formação de imagem. Essa formação de imagem passará a ser objeto para essa segunda lente. Logo, nós teremos a segunda imagem, que é aquela que nós conseguimos observar. Tá? Ok? Muito bom. Passamos adiante. Temos a máquina fotográfica. Né? A máquina fotográfica, como eu já tinha dito para vocês, no estudo do princípio da ótica geométrica, ela funciona como uma câmera escura. Tá? Então vamos lembrar. Tem aqui uma câmera escura, uma caixa, né? Totalmente fechada, apenas com um orifício para permitir a entrada de luz. Então, no fundo dessa caixa, né, a gente pode até destacar aqui com uma folha de papel em branco, né, eu teria a formação de imagem, que vai ser uma imagem real e invertida. E a gente pode até, claro, fazer o estudo analítico, o estudo matemático dessas situações, em que essa imagem ou esse objeto é proporcional a essa imagem. Podemos fazer uma relação de semelhanças de triângulos aqui, né? Lembra disso? Muito bem. E aí a máquina fotográfica, então, ela tem esse mesmo funcionamento, tá? Esse mesmo princípio, onde aqui nós temos uma lente para poder otimizar o funcionamento dessa máquina fotográfica. É importante a gente ressaltar, gente, que essa máquina fotográfica é uma máquina de funcionamento antigo, né? Não é uma máquina digital. Veja que nós temos um filme no fundo dessa câmara escura da máquina fotográfica, onde a imagem é produzida no filme e nós temos o registro dessa imagem nesse filme. A seguir, nós temos aqui a anatomia do olho humano, né, com os elementos do olho humano. Tá? Mas o que vai ser mais importante no nosso estudo de lentes esféricas vai ser o cristalino e a retina. Né? Então aqui temos o cristalino e aqui atrás em amarelo nós temos a retina. No entanto, o olho, a produção de imagem, ela é produzida não só pelo cristalino e a retina, mas também pela íris, a pupila, a córnea, né, que forma o sistema óptico do nosso olho. Somente o cristalino ele não seria suficiente, juntamente com a retina, para produzir a imagem. No entanto, ele tem um importante funcionamento para a produção de imagem. Tá? Então, memorizem aí o cristalino, que vai servir como uma lente, uma grande lente dentro do nosso olho, e ele pode se modificar. Ele pode ficar mais estendido ou menos estendido, dependendo do que você quer visualizar. Se você quer visualizar algo que está distante, ele vai ficar relaxado, ele vai ficar estendido. Tá? Então nós temos os músculos do corpo ciliar sendo relaxado. Então quando você quer ver uma paisagem, algo que está distante, esses músculos relaxam e você tem uma visão bem agradável. Tá? Então você consegue observar paisagem por muito tempo sem estresse visual. Agora, quando você está lendo um livro, por exemplo, quando você está vendo algo que está muito próximo, você acaba contraindo esse cristalino, fazendo com que o corpo ciliar, né, essa musculatura, trabalhe mais tempo. Então, com um breve período de tempo, né, relativo aí, você vai ter dificuldade de visão, você vai ter um estresse visual, devido
a contração em longo período de tempo desses músculos. Galera, nós fizemos uma analogia da máquina fotográfica com a câmera escura. E nós também conseguimos fazer uma analogia da máquina fotográfica, ou até mesmo da câmera escura, com o olho humano. Veja só, no olho humano, nós temos o mesmo funcionamento da máquina fotográfica, da câmera escura. Eu tenho aqui uma ilustração de um olho humano que está identificando um rapaz, né? Um objeto aqui, um rapaz. Veja só como é que nós temos raios principais entrando no olho humano, né? Então nós temos aqui raios principais passando no centro óptico, seguindo seu caminho e produzindo uma imagem invertida, né? Uma imagem real, invertida e menor na retina, no fundo do olho. Então, conforme a gente pode observar aqui na tabela, nós podemos perceber a analogia existente entre esses dois sistemas. Então, quais são elas? Na máquina fotográfica, nós temos uma lente objetiva. Essa lente objetiva é o que, gente? É uma lente convergente, tá? Lente objetiva é um nome popular, um nome de senso comum. Muitas pessoas acabam chamando a lente convergente de lente objetiva. No olho humano, essa lente é dada pelo cristalino, né? Aqui o cristalino, como eu tinha dito anteriormente para vocês, que também é uma lente convergente. A imagem formada é formada no filme na máquina fotográfica. Já no olho humano, a imagem é formada na retina, sempre no fundo, ó, da câmara escura. A câmara escura é o olho humano, e a câmara escura é máquina fotográfica. E na máquina fotográfica, o diafragma controla a entrada de luz. Então nós temos aqui o diafragma, que ele vai contrair ou vai se expandir para controlar a entrada de luz, né? E então identificar melhor ou focar qual é a imagem, ok? Já lá no olho humano, a pupila controla a entrada de luz. Na máquina fotográfica, então, nós temos uma imagem real invertida e menor. E no olho humano, uma imagem real invertida e menor. Então veja só como a gente pode fazer aqui uma comparação. E nós temos conceitos muito parecidos, né, para a máquina fotográfica, a câmera escura e o olho humano. E aí nós vamos falar então agora da anomalia do olho humano, tá? Mas antes de entender da anomalia, vamos entender como funciona um olho normal, que nós chamamos de olho emétrope, tá? Então aquele olho de uma pessoa que consegue enxergar normalmente, sem o auxílio de lentes corretivas, tá? Então aqui nós temos a representação, uma ilustração de um olho normal. Para o olho normal, nós temos uma região que nós chamamos de zona de acomodação do olho normal. É aquela região em que você consegue visualizar as coisas perfeitamente. Essa região ela está compreendida entre dois pontos, que nós chamamos de ponto normal e ponto remoto. Olha só, galera, quando o objeto é aproximado do infinito, né, do ponto remoto, para o ponto próximo normal, então ocorre o quê? Uma acomodação visual, reduzindo o raio da lente. O raio da lente. Muito bem, então veja só. O objeto está lá no ponto remoto. Nós temos então raios luminosos que estão entrando no nosso olho. E aí o nosso olho ele está relaxado, o cristalino está relaxado, né? Então um objeto que esteja distante de você, se você tem uma visão normal, você acaba vendo esse objeto com facilidade, sem estresse para o seu olho. Então veja só a imagem sendo produzida aqui na retina, no fundo do olho. Quando esse objeto que está lá no ponto remoto se aproxima, vamos imaginar que ele chegue no ponto próximo normal. O que vai acontecer com o cristalino?
ele vai se contrair. Nós temos aqui, ó, os músculos ciliares fazendo com que ele se contraia. Nesse trabalho, se eu permanecer muito tempo observando esse objeto que está próximo, né, está no ponto próximo normal, eu vou ter um estresse nesses músculos. Vou cansar. De repente posso até sentir dor de cabeça. Tá? Muito bom. Então, para um olho de uma pessoa que enxerga bem, né, um olho normal, nós dizemos que esse ponto próximo normal ele está a uma distância de 25 centímetros. Tá? Então, uma pessoa que enxerga bem enxerga um ponto próximo a 25 centímetros. E o ponto remoto a uma distância que está no infinito. Só lembrando mais uma vez, esse infinito é aquele ponto que está a uma distância longa, né? Não quer dizer que está exatamente no infinito. Vamos considerar aí 100 metros, 200 metros, tá? Então esse é o nosso infinito. Agora passamos para o olho amétrope, né? O olho amétrope, então, é aquele olho que não é normal. Nós vamos chamar então de olho defeituoso. E conforme a gente visualiza aqui na apostila de vocês, ó, então aquele olho que não possibilita a formação de imagem de forma nítida. Portanto, é necessária a utilização de lentes corretivas para a melhoria da qualidade da visão. Então, a seguir estão relacionadas às ametropias mais comuns. Então, primeiro, né, o que é bastante comum entre os seres humanos aí, é a miopia. Então, o que é a miopia? É um leve achatamento horizontal do olho humano. Então, veja só. Vamos tentar achatar aqui o olho. Ó, vamos tentar imaginar esse olho mais comprido, né? Mais achatado. Então, a pessoa ela acaba recebendo raios luminosos de um certo objeto. Esses raios luminosos estão entrando no olho, mas a imagem não é produzida no fundo do olho, na retina. Então essa pessoa ela tem um problema visual que nós chamamos de miopia. Alguns míopes eles até conseguem observar objetos que estão próximos, né, no ponto próximo. Mas existem outros míopes que não conseguem visualizar de distância alguma. Tá? Então eles têm ali tanto o ponto próximo, né, aquele ponto que está a 25 centímetros, como o ponto remoto comprometidos. O míope ele tem o seu ponto próximo, o seu ponto remoto deslocados em relação a um olho normal. O que isso quer dizer? O ponto próximo do míope está mais próximo, está menos distante do que 25 centímetros. E o ponto remoto também não está no infinito, está mais próximo, tá, do olho. Então é por isso que o míope não consegue visualizar normalmente. Ele só consegue visualizar aquilo que está mais próximo dele. Então ele precisa usar uma lente para fazer com que essa distância do ponto próximo normal fique mais distante, né? Fique a 25 centímetros. E o ponto remoto fique no infinito. Ok? Então vamos adiante. Olha só, galera. Aqui nesse slide nós temos o seguinte. A representação de um olho míope, né? Um olho amétrope. E o que nós podemos perceber? Que o ponto próximo está a uma distância inferior a 25 centímetros. E o ponto remoto também está a uma distância inferior ao infinito. E aí nós precisamos corrigir essa situação. O que nós temos de característico nesse olho que é o olho míope? É um olho que é muito convergente. Significa que a imagem é formada antes da retina. Se o olho é muito convergente, a gente tem que fazer ou produzir uma lente que corrija esse excesso de convergência. Para corrigir o excesso de convergência, nós precisamos então de lentes divergentes. Tá? Então, a lente que vai corrigir a visão de um olho míope são lentes divergentes, que são aquelas lentes de bordas grossas. Tá? E aí nós temos até uma piadinha, uma brincadeirinha, que fala que o míope não pode ir para o zoológico. Por que ele não pode ir para o zoológico? Porque o míope ele usa lentes divergentes, não de ver bichos. Tá? Pode dar risada aí, tá, gente? Vamos continuar aqui. Ó. Então, aqui nós temos, como eu disse para vocês,
é o olho do míope, né? É um olho achatado na horizontal. Então, a formação de imagem é antes da retina. Então, nós vamos usar o quê? Uma lente divergente. O que essa lente divergente faz? Ela espalha o raio luminoso. Ó. Ela vem aqui na paralela e aí temos um espalhamento, a luz divergindo. Então, ela vai subir um pouco e aqui ela vai descer. Logo, o nosso sistema óptico, aí, formado pelo cristalino, a córnea, o humor aquoso, né, vai produzir o quê? Uma imagem exatamente na retina, tá ok? É claro que existe um cálculo para saber que tipo de lente, né? Qual é o foco, qual é a vergência dessa lente. E logo a gente vai entender como que funciona. Então aqui, uma pessoa míope tem o quê? Dificuldade em ver os objetos distantes. Facilidade em ver objetos próximos. Por quê? Porque o ponto próximo e o ponto remoto estão mais próximos do olho, né? Estão uma distância mais próxima do olho do míope. E a imagem é formada antes da retina. Então essa é a característica. E aqui nós temos uma foto que representa como um míope enxerga sem o uso de óculos. Veja que o que está mais próximo, quanto mais próximo do olho do míope, ele enxerga melhor. Veja só esse rapaz. Ele está com esse gramado. Ele consegue visualizar com certa nitidez. Já o outro rapaz não está tão nítido. O fundo da imagem, né, aquelas montanhas, não está tão nítido. Então, quanto maior a distância para um míope, maior é a dificuldade visual. E a lente corretiva, então, para a miopia, ela deve formar uma imagem nítida na retina do olho míope. Dessa forma, a distância focal da lente corretiva é dada por menos a distância do ponto remoto do olho do míope. Tá? Então, ali, você vai ter que produzir uma lente. A lente vai ter uma vergência, e essa vergência é dada pelo foco. Como é que nós sabemos o foco? Então, você tem que entender qual é a distância mais remota que o míope enxerga. Então, essa distância mais remota que o míope vai enxergar é a distância focal, né? É claro que negativo, porque nós temos o quê? Uma lente divergente, lente de bordas grossas. Tá? Então, ele vai precisar de uma vergência negativa. Lembra disso? Bom, e aqui nós temos um exemplo, então, para concluir a nossa aula da Unifesp 2012. Um paciente que já apresentava problema de miopia e astigmatismo retornou ao oftalmologista para ajuste das lentes de seus óculos. A figura a seguir retrata a nova receita emitida pelo médico. Então aqui está a receita, né? Então aqui o grau, né? A vergência para longe e para perto, esférico, cilíndrico, e o eixo e a distância pupilar. Tá, então vamos aqui. Esférico, então são as lentes aquela que nós estamos estudando. O cilíndrico, a gente não está estudando, mas o cilíndrico é utilizado para a correção de astigmatismo. Os esféricos, utilizado aí para miopia e para hipermetropia e presbiopia. Tá? Mas o que interessa para a gente nessa questão é somente os esféricos, então, tá? Que vai tratar da miopia. Então vamos ver aqui, observação. Óculos para longe e perto separados. Ao pegar seus óculos, é conveniente trazê-lo para conferir. Então aqui é uma observação da receita, né? Letra A. Caracterize a lente indicada para correção de miopia, identificando a vergência em dioptrias e a distância focal em metros. Então vamos lá tentar observar aqui. Então a correção da miopia é feita por lentes divergentes, né? Conforme a gente fez até uma piadinha, que tem vergência V negativa. Por que negativa? Porque são lentes divergentes. Então o foco é negativo, a vergência também é negativa. Assim, a tabela dada, nós temos que a vergência é de menos 3 dioptrias. Então vamos lá. A lente que vai corrigir aqui a miopia dessa pessoa é a lente de menos 3 dioptrias. Tá? E aí a questão sugere para que você determine o foco. E a gente lembra que o foco é o inverso da vergência, né? Ou a vergência, o foco, o inverso do foco. Então vamos fazer o seguinte, que o foco
é 1 sobre menos 3. E 1 sobre menos 3, menos 1/3, corresponde ao quê? Menos 0,33 metros. Tá? Então esse é o foco da lente que precisa ser produzida para corrigir a visão desse míope. Tá? Só lembrando que essa menos 3 dioptrias é o que a gente chama de popularmente menos 3 graus para corrigir a visão do míope. E na letra B temos o seguinte: no diagrama 1, esboce a formação da imagem para um paciente portador de miopia e no diagrama 2 a sua correção utilizando-se de lente apropriada. Bom, então aqui como o olho do míope é alongado, então a gente vai entender aqui o que está acontecendo. Então nós temos aqui o objeto, né, que está no ponto remoto, está muito distante, e aí temos raios luminosos que vai entrar no olho dessa pessoa que é míope. Nós temos a convergência no interior do olho, né, está aqui antes da retina. Para fazer essa correção, a gente coloca aqui uma lente divergente. Essa lente divergente, ela vai trazer a imagem mais próxima do olho do míope, né? E essa imagem é uma imagem o quê? Virtual e menor. Tá? Então aqui nós temos agora a correção, quando eu coloco essa lente, da visão desse míope. Galera, é importante você perceber o seguinte: que o objeto está a uma distância que o míope não enxerga. Quando você coloca a lente divergente, essa lente divergente vai produzir uma imagem, né, mais próxima do olho do míope. Então ele vai conseguir visualizar essa imagem, tá? Mesmo sendo menor. Então nós temos aqui uma imagem virtual direita e menor, ok? Pessoal, aí eu tenho aqui uma lista de vídeos, né, do YouTube, lá do canal do professor Douglas Gomes, né, que é o canal Física com Douglas Gomes. Quem tiver curiosidade, quem tiver interesse, dá uma olhadinha nesses vídeos, né? Ele explora bastante esses conceitos aí da ótica do olho humano, tá? Dos defeitos da visão e como funciona o olho humano, tá? Então ele vai fazer uma exploração matemática, uma análise bem aprofundada. Então quem tiver interesse, quem quiser buscar mais conhecimento lá, tá? Fique à vontade. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.